Mas nós também sabemos que nós temos em Cachoeirinha um alto índice de jovens que concluem o ensino médio e que não conseguem acessar a educação superior privada e nem têm condições de passar numa universidade pública, porque tiveram, muitas vezes, uma educação de baixa qualidade, né? Esse projeto, na verdade, é a proposta de trazer um Instituto Federal de Ensino para Cachoeirinha, né? E esse projeto, na verdade, ele surgiu com o final da minha tese de doutorado, né, na qual eu estudei a inclusão de surdos na educação superior, vendo como é que os surdos se sentiam, né, nesse ambiente de educação superior. E ali foi pautada a necessidade de existir uma escola, uma faculdade que fosse bilíngue, que os professores soubessem Libras, que é a nossa segunda língua oficial do país, foi instituída em 2005 e precisa ser respeitada, né? Que os funcionários também soubessem Libras e que eles não fossem excluídos, não sofressem bullying nas salas de aula, porque eles relatam que eles, quando querem fazer um trabalho, por exemplo, em grupo, que nós professores solicitamos muito, né, Saúl, os ouvintes não querem fazer trabalho com eles. Então, nós temos surdos que têm dificuldades e continuam tendo as mesmas dificuldades porque eles são ou não potencializados por sujeitos que têm as mesmas dificuldades que eles, outros surdos. Eles acabam não convivendo com os ouvintes por uma questão básica, eles não conseguem se comunicar, porque um fala português e o outro usa Libras. E o surdo, quando escreve em português, ele escreve como nós quando escrevemos em outra língua. Não é uma linguagem fluida, não é a nossa linguagem natural e materna, né? Então, daí surgiu a ideia e eu fui apresentar essa proposta para a reitora afastada, agora ela está afastada para concorrer à Prefeitura de Garibaldi, para a Cláudia Schideck. Eu fui apresentar o meu projeto a ela, com a ideia de trazer um Instituto Federal para Cachoeirinha. E fui, assim, tranquilamente, como uma ideia para daqui a alguns anos, né? Enfim, e ela ficou encantada com o projeto, né? E me disse, Patrícia, eu acho extremamente importante, e ela se sensibiliza também, porque o esposo dela está se tornando deficiente visual, né? Está precisando da questão das tecnologias assistivas, enfim. Então, ela disse, eu acho muito bacana, porque seria um diferencial para os institutos do Brasil. Seria o primeiro instituto federal bilíngue do Brasil, né? Então, nós teríamos em Cachoeirinha uma instituição pública, gratuita e de qualidade para todos os ouvintes e, além disso, nós teríamos a possibilidade de inserir surdos nesses espaços e não surdos só de Cachoeirinha, porque o projeto que está tramitando, e aqui daqui 2 semanas eu devo estar indo a Brasília para ver, né, o encaminhamento, o andamento do projeto lá, ele tem uma proposta de trabalhar com um sistema de internato. Por quê? Porque como vai ser o único Instituto Federal do Brasil, a ideia é que haja uma migração de alunos universitários surdos para Cachoeirinha para estudarem, trabalharem e morarem aqui e ocuparem esses internatos, né? Então, voltando, tudo faz sentido, né? A questão do desenvolvimento, de um polo de identidade. Imaginem uma faculdade pública em Cachoeirinha, bilíngue, a possibilidade que essa faculdade tem de potencializar também o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento educacional. E cultural, né? Nós sabemos que não são todas as famílias que têm condições de pagar a educação superior para os seus filhos, né? E muitos acessam um trabalho logo que saem do ensino médio que também não dá condições de pagar uma faculdade privada, né? Então, seria uma porta de entrada para a educação superior pública e de qualidade e ainda trazendo um diferencial de ser o primeiro instituto bilíngue do país e o segundo do mundo. Só existe uma faculdade com essas características, chamada Gallaudet, e ela fica em Washington e ela é um sucesso. Ela congrega surdos daquela região toda ali, né? Ela vive lotada com filas de espera para surdos estudarem ali junto com os ouvintes, porque existe uma metodologia própria para eles, né? E finalizando, então, essa questão aí da gente pensar sobre os pontos educacionais, né? E sobre a questão da deficiência como cidadania também, né? Os deficientes também fazem parte do mundo escolar. Nós temos uma proposta de ter um núcleo de inclusão e uma central de Libras em âmbito municipal. Como é que funcionaria isso, né? O núcleo de acessibilidade seria um espaço para nós catalogarmos as pessoas com deficiência da cidade, que nós sabemos que são muitas,
né, muitas, independente de qual seja a deficiência, e que nesse espaço elas pudessem ter algum tipo de formação profissional. Não uma escolarização em si, mas uma formação técnica, né? Uma profissionalização, um curso de panificação, um curso de artesanato, um curso de informática. E eu já atuei como consultora da Unesco, que sou consultora pedagógica em 6 estados do Brasil, já atuei em projetos nessa área, né, de fazer a formação profissional de pessoas com deficiência. Então, faríamos a formação para quando as empresas precisassem cumprir a lei, que é a cada funcionário ter um deficiente, elas pudessem buscar um deficiente que tenha qualificação e que possa estar inserido e fazer a diferença também dentro dessa empresa, e não esteja ali só para cumprir a lei de cotas, né? E também gostaríamos de trabalhar na outra ponta. Então, a gente vai preparar a pessoa deficiente para estar no mundo do trabalho, mas também iremos até a empresa que vai receber essa pessoa, trabalhando com os gestores, os colegas, quais são os pontos, Silas, dessa deficiência, né? Essa pessoa pode fazer algo mais do que seja empacotar e varrer o chão? Né? Muitas vezes ela pode, sim, mas as pessoas que estão no entorno dela precisam acreditar nisso e nos ajudar, né? E a Central de Libras, ela é uma demanda muito importante. Existe em Curitiba uma central de intérpretes que funciona muito bem, muito bacana em âmbito municipal. E ela também a gente já pensou e já conversamos com a Cláudia Schidec, então, que é a reitora afastada do Instituto Federal, de que as alunas que fazem o curso de tradutor e intérprete no IFE de Alvorada pudessem nos auxiliar em 2 pontos. Que elas fossem as intérpretes do Instituto Federal, da faculdade, né, nos seus estágios, e que elas fossem as alunas que vão estagiar na Central de Libras. Então, nós não oneraríamos o município. Nós teríamos ali intérpretes que estariam à disposição, no seu horário de estágio, para surdos que precisam procurar um médico, que precisam ir ao dentista, que precisam abrir uma conta no banco e que não têm o respaldo da comunicação com essa pessoa que está do outro lado, né? Então, seria uma forma, não onerando o município, de nós termos uma integração entre os institutos federais e essa Central de Libras para atender os surdos, então, não só de Cachoeirinha, mas da região como um todo, né? E acho que é um projeto que foi muito bem visto, assim, pelo Instituto Federal, porque eles têm dificuldade de inserir as alunas em estágio, né? E pelo fato de que, é claro, né, Cachoeirinha merece um espaço de educação superior público, né? Nós temos em Gravataí, nós temos em Viamão, nós temos em Alvorada, por que não em Cachoeirinha, né? E com o diferencial ainda de ser bilíngue.